Imagine um império gigantesco consado do Gueras, dividido por disputas internas e mergulhado em incerteza. Agora, imagine um homem capaz de mudar o rumo dessa história, não apenas com batalhas, mas com decisões que atravessariam séculos. Um homem que uniu poder político e fé de uma forma jamais vista. Esse homem foi Constantino, o Grande. Sua trajetória não apenas transformou o Império Romano, mas moldou o mundo como o conhecemos hoje. Constantino nasceu em um tempo difícil. Roma já não era mais aquela potência estável dos séculos anteriores. O império era grande demais, complexo demais, e governado por vários líderes ao mesmo tempo. Um sistema chamado de tetrarquia, que gerava disputas constantes. Desde cedo, Constantino conviveu com a instabilidade e aprendeu que sobreviver naquele mundo exigia força, inteligência e, acima de tudo, visão. Seu pai, Constâncio Cloro, era um comandante respeitado, e isso abriu portas importantes. Mas Constantino não se apoiou apenas no nome da família. Ele observava, aprendia e entendia como o poder realmente funcionava. Enquanto muitos buscavam dominar pela força bruta, ele percebia que o controle das ideias e das crenças era tão importante quanto o controle dos exércitos. Quando seu pai morreu, em 306, as tropas o aclamaram como o novo imperador. Mas a ascensão não seria fácil. Roma estava dividida entre vários governantes. Cada região tinha seu próprio líder, e todos disputavam a supremacia. Constantino entrou nesse jogo com uma cautela impressionante. Ele não avançava sem pensar. Escolhia bem seus aliados, estudava seus inimigos, e esperava o momento certo para agir. Uma das batalhas mais decisivas de sua vida aconteceu na Ponte Milvia, perto de Roma, em 312. Foi ali que, segundo a tradição, Constantino teve uma visão. Ele teria visto um sinal divino no céu e ouvido uma promessa de vitória, caso lutasse sob aquele símbolo. Ele passou a associar sua vitória à fé cristã, uma religião que até então era brutalmente perseguida, marginalizada e vista como uma ameaça ao Estado. Esse momento marcaria profundamente sua trajetória e mudaria o destino de milhões de pessoas. Ao derrotar seus rivais e consolidar seu poder no Ocidente, Constantino tomou uma decisão histórica junto com Licínio, o imperador do Oriente. Em 313, eles emitiram o Edito de Milão. Em vez de continuar a perseguição aos cristãos, eles escolheram a tolerância. Pela primeira vez em séculos, essa fé pôde ser praticada livremente em todo o império. Igrejas foram abertas, propriedades confiscadas foram devolvidas, perseguições cessaram, e a religião começou a ocupar espaços antes impensáveis. Essa escolha não foi apenas espiritual, foi uma jogada política genial. Constantino entendeu que a fé cristã tinha algo poderoso: unidade. Em um império fragmentado por deuses locais, cultos diferentes e disputas regionais, a ideia de um só Deus, uma só crença e uma só comunidade era extremamente atraente. Ele não apenas permitiu o cristianismo, como passou a apoiá-lo ativamente, construindo basílicas e favorecendo líderes da igreja. Mas essa nova liberdade trouxe desafios inesperados. Com o crescimento rápido da fé, surgiram divisões internas, diferentes interpretações sobre a natureza de Cristo, conflitos entre bispos e disputas por autoridade começaram a ameaçar a unidade que Constantino tanto desejava. Uma dessas disputas, conhecida como arianismo, dividia profundamente a comunidade cristã. Foi então que ele tomou outra decisão marcante. Em 325, convocou o primeiro concílio de Niceia. Ele reuniu centenas de líderes cristãos de todo o império para discutir e definir os fundamentos da fé. Ali, buscou-se criar um consenso, estabelecer uma base comum e evitar que as divisões enfraquecessem tanto a igreja quanto o império. Constantino não era apenas um espectador. Ele presidiu o concílio, participou, mediou e influenciou as decisões. Seu objetivo era claro: uma fé unida para um império unido. O resultado foi o Credo Niceno, uma declaração de fé que se tornaria a base da ortodoxia cristã por séculos. Ao mesmo tempo em que transformava a religião, Constantino reformava o exército e a administração. Ele fortaleceu as fronteiras, reorganizou as tropas, criando unidades móveis mais eficazes e estabeleceu um sistema mais eficiente de defesa. Ele entendia que fé sem segurança não sustentaria o império. Cada decisão era pensada para garantir estabilidade e continuidade. Ele também reformou a moeda, introduzindo o sólido, uma moeda de ouro que se manteria estável por quase 1000 anos, impulsionando a economia. Uma de suas escolhas mais ousadas, no entanto, foi mudar o centro do poder. Roma, antiga e simbólica, estava longe das fronteiras mais ameaçadas e cheia de uma aristocracia pagã que resistia às suas reformas. Constantino decidiu fundar uma nova capital no leste,
na antiga cidade grega de Bizâncio, um ponto estratégico que conectava a Europa e a Ásia. Essa cidade se tornaria um dos maiores centros de poder, cultura e fé do mundo. Em 330, ela foi inaugurada como Constantinopla, a cidade de Constantino. A nova Roma nasceu com grandeza, foi planejada para ser o símbolo de um novo tempo. Igrejas monumentais, como a primeira Hagia Sophia, palácios, fóruns e muralhas inexpugnáveis, refletiam a união entre o poder imperial e a fé cristã. Ali, o império ganhava um novo coração, mais protegido, mais rico e mais próximo das regiões mais dinâmicas e populosas. Enquanto muitos viam Constantino como um escolhido de Deus, um santo, outros o enxergavam como um estrategista frio e oportunista. A verdade, como sempre, talvez esteja no meio. Ele parece ter tido uma conversão genuína à fé cristã, mas também sabia usá-la como um poderoso instrumento de governo. Essa combinação de crença pessoal e pragmatismo político foi o que tornou seu reinado tão marcante. E aqui surge uma pergunta importante para refletirmos. Você acha que a fé pode realmente unir um povo, ou ela sempre acaba sendo usada como uma ferramenta de poder? Essa reflexão nos ajuda a entender não apenas o passado, mas também muitos dos conflitos e alianças do presente. Constantino governou por mais de 30 anos, um feito raro naquela época. Diferente de muitos imperadores, ele conseguiu manter uma relativa estabilidade após consolidar seu poder. Seu nome se tornou um símbolo de transformação. Quando morreu, em 337, sendo batizado em seu leito de morte, deixou um império profundamente diferente daquele que havia encontrado. A fé cristã já não era de um grupo perseguido, mas a religião protegida e favorecida pelo Estado. A nova capital Constantinopla florescia, o modelo de governo havia mudado para sempre. Após sua morte, seus sucessores herdaram não apenas um território, mas uma ideia poderosa: a união entre o trono e a fé. Essa herança moldaria o Império Bizantino por mais de 1000 anos e influenciaria reinos, igrejas e sociedades em toda a Europa e Oriente Médio. Constantino não foi perfeito. Tomou decisões duras, como a execução de seu próprio filho e esposa, em circunstâncias misteriosas. Ele enfrentou conflitos internos e usou a força quando julgou necessário, mas seu impacto é simplesmente inegável. Ele redefiniu o que significava governar, transformou uma religião marginalizada em um pilar do poder imperial, mudou o eixo do mundo romano do oeste para o leste e lançou as bases de uma nova era. O mundo que surgiu após Constantino já não era o mesmo. As antigas tradições pagãs romanas começaram a se misturar com os novos valores cristãos. A cultura, a arte, as leis e a forma de pensar passaram por mudanças profundas. O império deixava de ser apenas romano e começava a se tornar algo novo, algo que hoje chamamos de bizantino. Talvez o maior legado de Constantino seja este: mostrar que ideias podem ser tão poderosas quanto exércitos, que a fé pode mover impérios, e que as decisões tomadas por um único homem podem ecoar por milhares de anos, moldando civilizações inteiras. E fica aqui uma última reflexão: Constantino mudou o cristianismo, ou o cristianismo mudou Constantino? A resposta não é simples e ainda gera debates acalorados entre historiadores. No nosso próximo vídeo, vamos explorar como um Império Romano do Oriente continuou essa jornada após Constantino, e como Constantinopla se tornou o centro de um mundo que resistiria por mais de 1000 anos. Uma história fascinante de fé, poder e sobrevivência. Se você gostou desse conteúdo e quer continuar explorando os grandes momentos da história, se inscreva no canal agora. Curta o vídeo, deixe seu comentário com sua opinião, compartilhe com quem gosta de história e ative o sininho para ser notificado dos próximos vídeos. Aqui, a história não é apenas contada, ela é sentida. Obrigado por assistir e até a próxima.